Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 19. A palavra de Deus nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu nos recebes, tu nos acolhes em tua presença, a despeito de quem somos, a despeito do que temos feito ainda contra ti. Por meio do teu Filho amado, nosso sumo sacerdote, supremo sacerdote, o Senhor tem nos recebido em tua presença e tem nos dado a tua palavra para instruir o nosso viver diante de ti. Então suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, tu tomes essa palavra que foi lida nesta noite e aplique essa palavra ao nosso coração, ao nosso viver, para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder assentar. Não temos sacerdote além de Jesus. Isso é algo que tem que estar muito, muito claro para as nossas vidas. Desde que começamos a estudar esse texto, dia 31 de dezembro, temos batido nessa tecla. Temos entendido a necessidade de frisarmos essa questão. Não temos sacerdote além de Jesus. Tudo, e absolutamente tudo, se cumpriu nele. Toda a justiça de Deus, toda a exigência da justiça de Deus se cumpriu plenamente em Jesus. Então é lamentável quando a gente tem visto nos dias de hoje igrejas que se acham sacerdotais, pastores que se acham sacerdotes e contrariam tremendamente a Escritura Sagrada. Nós faremos nossa última reflexão observando por que o escritor de Hebreus tem nos ensinado isso.
No momento que ele está escrevendo, muitos irmãos lutavam com essa questão, mas nós precisamos de um sacerdote. E eles haviam aprendido, a comunidade de Hebreus é uma comunidade essencialmente de judeus, e eles entendiam sim, há uma necessidade de sacerdote. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos quão distante nós estamos de Deus. Como os nossos pensamentos vagueiam para longe de Deus em tantos momentos do nosso dia a dia. E não é apenas que vagueiam para longe de Deus, nossos pensamentos vagueiam para os nossos próprios pecados, nossas atitudes, nossas palavras. Então, se nós olharmos objetivamente, nós veremos que realmente nós não temos como estar diante de Deus. Nós não temos como estar diante de um Deus que é chamado de santo, 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 e nós somos miseravelmente pecadores. Ainda que redimidos. Algumas pessoas têm dificuldade, com essa ideia, quando diz assim: ah, seu pecador miserável. Ainda que redimidos, Paulo diz que nós temos uma luta terrível dentro de nós. Hoje de manhã eu falava na Igreja Batista Central da Ceilândia e sobre a questão do mal que habita em mim. Eles escolheram estudar esse assunto lá durante 5 domingos. Aí hoje já foram os primeiros choques. Entender que nós somos pecadores desde a nossa concepção, e ainda que redimidos, Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, isso eu faço. E Paulo está falando na perspectiva de um homem redimido, de um homem que foi salvo. Então nós somos miseráveis pecadores. Agora a gente tem que agradecer a Deus se nós pudermos acrescentar o adjetivo redimidos. Mas mesmo assim precisamos de um sacerdote. Então o escritor de Hebreus não estava dizendo: não, você não precisa. Ele está dizendo que nós temos aquele que é suficiente. Nós não precisamos mais de homens que fiquem se purificando, se santificando, subindo ao monte, com a garrafa de água na costa, com o livro de oração na mão, com os pedidos das pessoas. Não, nós não precisamos nada disso. Nós não precisamos de homens que se sacrifiquem por nós. Nós temos o sacerdote que fez o sacrifício perfeito. Então nós somos chamados a uma comunhão com Deus, na expressão, para entrar no Santo dos Santos. E temos visto que isso só é possível por causa desse grande sacerdote. A palavra grega que nós temos dito que ele coloca acima de sumo sacerdote, o mega sacerdote, ou o sacerdote superior a tudo que você possa imaginar. Então nós temos observado por que ele tem dito isso. Capítulo 7 foi onde ele instruiu a igreja, para onde ele estava escrevendo esse texto, sobre por que Jesus é o sacerdote superior. E já por 2 domingos temos olhado esse texto do capítulo 7, onde nós observamos que no versículo 4, ou a partir do versículo 4 até o versículo 10, ele mostrou que Cristo é sacerdote por causa da sua linhagem. Ela é superior, ela é linhagem celestial, a linhagem de Melquisedeque. Ela não é humana. E até os sacerdotes instituídos por Deus têm em Melquisedeque a sua obediência. Tendo estabelecido isso, a partir do versículo 11 até o versículo 19, ele colocou 2 questões bem importantes. Ele diz no versículo 11: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E aqui ele começa a mostrar que Cristo Jesus é essa mudança plena para a satisfação da lei. Versículo 18: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza, e também inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. O sacerdócio de Jesus era o único capaz de aperfeiçoar os homens. Versículo 20:
até o versículo 28, ele coloca então umas 4 lições sobre o sacerdócio. Vimos ainda o versículo 20 que diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, os sacerdotes antigos, sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, e foi feito por causa do Senhor, versículo 22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, porque ele é o nosso sacerdote suficiente, porque ele é o único que pode dar garantia do que fez por nós. Nenhum homem pode dar garantia do que fez por você. É por isso que é lamentável quando eu tenho que ouvir algumas orações. Eu tenho evitado, irmão, sinceramente. Os irmãos sabem que, graças a Deus, eu tenho vencido muito a questão do pecado da ira no meu coração. Mas eu tenho vencido isso evitando também procurar o pecado. Aí de vez em quando os irmãos me mandam uns vídeos no YouTube ou no Facebook para assistir, eu olho e digo, não vou nem assistir, porque não... recentemente me mandaram um vídeo do Caio Fábio pelado na piscina, instruindo sobre a ceia do Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou pecar 2 vezes, primeiro pela heresia e depois por contemplar a visão do inferno de um homem nu. Nem vou perder tempo, porque eu vou me irar, e não perdi tempo. E depois, mas alguns anos atrás, eu ainda assistia esses negócios e ouvia uma oração do Marco Feliciano, por uma pessoa que estava sofrendo, e ele orava e dizia assim, Senhor, e cura essa mulher, e faz não sei o que por ela, porque quem te pede aqui é o teu filho Marco Feliciano, e eu tenho crédito com o Senhor. Eu disse, eu não sei se você entendeu, ele está dizendo, eu sou o seu fiador. Se você chegar diante de Deus, pode falar, o Marco Feliciano que... Não, a Bíblia diz que não, eu vou chegar diante de Deus e quem vai me dar o testemunho, se eu sou do Senhor ou não, é Jesus. O que me confessou diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem me negou diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Ele é meu sacerdote porque ele pode dar a garantia do que ele fez por mim. Você entende que, então, quando eu encontro Jesus e quando ele vem ao meu encontro e quando a minha vida é redimida, eu posso estar nele. E se eu cair, ele me levanta, porque eu estou nele. Ele é a minha garantia. Então, ainda que os meus fracassos pessoais, ainda que os meus pecados pessoais insistam, persistam, não está baseado em mim e nenhum outro homem, está baseado em Cristo Jesus, a graça que me redime diariamente. Por isso que uma das frases, Dom Paulo deixou na minha vida algumas frases que me marcaram muito, e uma delas que não é dele, ele sempre menciona, é do bispo Shedd, um bispo anglicano, da época que a igreja anglicana ainda era crente. O bispo Shedd, uma vez perguntaram para ele, mas bispo, o senhor é um homem salvo? Aí diz que ele olhou e disse, veja bem, eu fui salvo, eu sou salvo, e eu serei salvo. Antes mesmo de eu me converter, Cristo já tinha me escolhido lá na cruz. Antes mesmo de eu vir à existência, 2000 anos atrás, eu nem existia. E Paulo disse que ele já havia morrido pelos eleitos de Deus. E antes dele ir à cruz, já estava lá, na eternidade ele já havia sido crucificado. Eu fui salvo. Sou salvo porque eu encontrei. Mas eu ainda tenho muitas coisas para ser salvo de mim mesmo. Eu ainda tenho muitos pecados que lutam na minha vida, no meu coração, no meu modo de falar, no meu modo de pensar, de agir. Há muitos pecados que ainda operam e que eu serei salvo pelo mesmo Cristo que me salvou lá na eternidade. Manifestou isso na cruz e concretizou no dia que eu o conheci aos 11 anos de idade. E a partir dali começou a obra final de salvar esse camarada chamado Ayrton Williams.
Eu não sei quando foi que ele te encontrou, e lá começou então a etapa final de salvar você até o dia que ele vai voltar. Agora você sabe por que nós podemos descansar nisso? Porque segundo o escritor de Hebreus, ele é o fiador de superior aliança. Eu não tenho como pagar a aliança com Deus, mas ele, Jesus, tinha. Sendo perfeito, não havendo nele pecado algum. Observe o capítulo 4. Quando nós somos convidados a chegarmos diante de Deus, nós vamos ter que examinar isso depois, mas só para você poder entender. Versículo 14: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus não me trouxe a Deus porque ele sabia que eu era forte, um super crente, um mega Buster Plus espiritual. Não, ele sabia que eu era um homem fraco. Ele sabia que você era uma pessoa fraca. Mas ele decidiu salvar você e tomar a tua fraqueza para tornar a tua relação com Deus uma relação de transformação na sua vida. Então ele diz: olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, antes pelo contrário, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Você entende isso também? Não é porque Jesus é simplesmente alguém que sabe o que aconteceu contigo. Ele é alguém que experimentou as nossas dores. Ele é alguém que experimentou todas as nossas tentações. A diferença, o escritor de Hebreus diz: mas sem pecado. Nele não havia pecado. Então ele me entende, ele me compreende nas minhas fraquezas. E um dia ele decidiu pegar essa pessoa fraca e trazê-la ao Pai, e dizer ao Pai: eu sou o fiador desse fraco, eu sou o fiador dessa pessoa que luta, que por amor a ti tem lutado contra o pecado, tem falhado muitas das vezes, mas fui eu que o tomei para ser fiador dele. Ele pode pagar a dívida. De novo, lembremos que Paulo disse: não há, pois, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. É Cristo Jesus quem justifica. Ele é o fiador. Mas o escritor de Hebreus então avança esse conceito. Ele diz a partir do versículo 23, 7, 23. Ora, aqueles, ele está se referindo ao sacerdócio lá do Antigo Testamento, de homens do Antigo Testamento, sacerdócio levítico. Ora, aqueles homens lá são feitos sacerdotes em maior número. Tem que fazer bastante. Casa de Levi tinha que trabalhar bastante. Tinha que ter muito filho. Nem o missionário Wayne, cadê o Wayne? O missionário Wayne está trabalhando, além de estar grávida de novo. Quarto filho, olha o que pensa. O Wayne está que nem o sacerdócio de Levi, rapaz. Tinha que trabalhar muito mesmo para manter os descendentes. É casa de recuperação lá ou é uma casa de sacerdotes? Eu não estou entendendo. O escritor de Hebreus diz: ora, eles tinham que ter muito número, porque são impedidos pela morte de continuar. A morte poderia fazer cessar o sacerdócio daqueles homens. Isso é muito interessante, porque há pessoas que não entendem isso quando olham para igrejas que se acham sacerdotais, igrejas que são mediadoras. Mas se você não for nela, rapaz, você está perdido.
Se não for naquela igreja ali, irmão, a mão de Deus está aqui. Não está em outro lugar não, Deus está aqui. Esse é o tipo de igreja sacerdotal. Aí você imagina, depois que o sumo sacerdote deles morrer, vocês vão ver a confusão pela briga de poder. Dinheiro. É assim que funciona. Porque a morte é o estrago no meio desse tipo de sacerdócio. No caso do sacerdócio levítico, tinha que ter muito, morria muita gente, ó, e haja sacerdote. Depois então que Israel espalhou, depois da primeira diáspora judaica, logo após o exílio babilônico, depois de 510 mais ou menos, aí haja sacerdote. Porque tinha que mandar sacerdotes onde Israel estava espalhado. Então tinha que fazer muito números, porque eles morriam. O escritor de Hebreus então diz, no caso Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por que o sacerdócio de Jesus, a mediação dele, é única e superior para nós? Porque o sacerdócio dele é eterno. Não está sujeito à morte. Quando foi que Jesus começou a mediar a nossa história? A gente nem tinha nascido. Vamos um pouquinho mais longe. Deus ainda nem havia começado a criar o mundo. E ele já era o sacerdócio do mundo que seria criado. Ele seria a mediação sacerdotal com o mundo criado. Esse assunto é muito profundo para um sermão só. Eu não quero também me estender, mas eu quero que você pontue duas questões comigo apenas. Quando João, e eu vou contar uma heresia para vocês aqui. Eu passei 2 anos e meio explicando esse texto para a minha igreja lá em Tietê, o de Hebreus todo. Cheguei até esse capítulo 7. E quanto mais eu explicava esse livro de Hebreus para a minha igreja em Tietê, eu ia percebendo que eu era um herege mesmo. Porque eu passei a acreditar que o escritor desse livro era João. A linguagem teológica, principalmente em grego, quem conseguir ler em grego, tem uma turma aqui que consegue, é muito parecida com a do evangelista João. Na época eu disse, não, eu estou ficando doido, maluquice. E aí, um tempo depois, Deus me presenteou com um convite para dar aula aqui no mestrado sobre o livro de Hebreus. E aí eu tive que fazer uma pesquisa mais detalhada. E aí me deparei com uma escola francesa, coordenada pelo Pierre Prigent e o Daubigné. Não sei se é Daubigné ou se é Dubuny. É francês, eu esqueci. Seja como for, o Senhor perdoe. E eu achei um livro dessa escola chamado As Cartas de João e a Epístola aos Hebreus, onde eles fazem os mesmos paralelos que eu vinha fazendo. Eu disse, tem mais hereges também nessa linha. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós começamos a pensar no sacerdócio imutável de Jesus, João havia colocado no evangelho dele uma questão muito interessante. Ele abre o evangelho dele dizendo, no princípio era o Logos. Logos é uma palavra muito difícil de traduzir, por isso eu não gosto de traduzi-la. Eu acho que é um prejuízo quando os tradutores colocam era o verbo, era a palavra, porque não capta a ideia. Logos, dentro da teologia judaica, principalmente a teologia de Qumran, dos Essênios, depois você pode estudar esse negócio aí, era a palavra de Deus que materializava a realidade. Era a palavra que proferida trazia à existência o que não havia. Então essa palavra ela era mediadora. Deus ordena
e a palavra ordenada media a criação. Aí João disse: sabe quem é esse? Jesus. O Logos de Deus era Jesus. Por isso na sequência ele vai dizer: tudo que foi criado por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ou seja, toda a existência do mundo foi mediada por ele. Ele é um sacerdote eterno de todas as coisas. Não é apenas o sacerdote da minha vida, por causa do meu pecado. Ele é um sacerdote de toda a criação de Deus. Por isso em Romanos 8 Paulo diz que até a criação aguarda o dia da sua redenção. Adivinha quem é o mediador da redenção da natureza? Cristo Jesus. Por isso que quando está lá o mar agitado, os discípulos lá morrendo de medo, né? Aí basta uma palavra dele e o mar se acalma. A natureza está sujeita a ele. Ele é o mediador de toda a criação. E isso desde quando? Desde a eternidade. Porque antes de começar a criar, ele já mediava toda a existência. Ele é imutável. Você está entendendo? Essa ideia da imutabilidade do sacerdócio, é um sacerdócio eterno. Me diga quem é o homem que pode mediar você diante de Deus dessa forma. Quem é o pastor, padre, sacerdote, profeta, profetisa e apóstolo que tem? Quem pode mediar a sua vida diante de Deus como Jesus faz a mediação? Ninguém! Porque o sacerdócio dele é eterno, é imutável. O sacerdócio de tudo que fora criado. Uma outra coisa para você pensar, isso aqui a gente poderia gastar um bom tempo examinando isso. Quando Deus precisava vir de fato falar com o homem em forma humana no Antigo Testamento, adivinha quem encarnava, fazia pré-encarnações? Jesus. É por isso que há um campo da exegese bíblica que examina o Antigo Testamento sob a perspectiva da manifestação messiânica no Antigo Testamento. Inclusive é um baita de um livro de um ex-professor meu, Dr. Van Groningen, chamado Revelação Messiânica no Antigo Testamento. A presença de Cristo pré-encarnado lá no Antigo Testamento. E realmente há toda uma fundamentação fantástica sobre esse assunto. Ele já era existente, ele já mediava as realidades lá do Antigo Testamento. Então o escritor de Hebreus diz: ele é imutável. Me diga quem é o seu sacerdote. Me diga se ele tem a imutabilidade. Então ele morre, e aí a morte acabou com ele. Tem uns malucos por aí que acham que foi mais ou menos assim. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Valnice Milhomes, Joyce Meyer, Rebecca Brown. Eles acham que quando Jesus morreu, então ele foi levado para o inferno com o diabo para ser castigado lá no inferno. Ah, pegamos o Filho de Deus, agora ele vai ver só, toma! Leia as obras dele sobre essa questão da ida de Cristo ao inferno. Eles ensinam isso claramente. Jesus foi lá para ser punido pelo diabo. Está aqui um teólogo do Rema que está ali, nosso irmão Hélio, cheio de fogo. O Hélio é um teólogo formado no Rema, rapaz. Olha o que Deus faz com a vida do homem, um eleito, né? Rapaz, ele abre os olhos. Mas não é isso, velho? Ele foi lá sofrendo o inferno. Aí ele diz assim, aí o pai se compadeceu e veio em socorro do filho no inferno, para tirar da mão do diabo que estava lá, aterrorizando, né? Como diz os amigos, tocando terror, né, Zé? Tocando terror. Aí Deus vai lá e tira Jesus do inferno.
Irmãos, isso é heresia grossa. O que Jesus está fazendo entre a morte e a ressurreição? Ele está lá no inferno. Pedro diz que ele estava lá, pregando aos espíritos em prisão. O problema, o que é que significa pregar ali? A palavra querigma, que aparece naquele texto, refere-se à ideia de anunciar condenação a todos que estão no inferno. Jesus não estava fazendo uma obra missionária no inferno. Olha aí, é a última chance, cara. E agora? Vem para o céu ou não vem? Não, ele foi lá dizer: vocês não creram e estão condenados. Ele estava exercendo sacerdócio entre morte e ressurreição. Enquanto os sacerdotes levíticos morriam, nem a morte parou o sacerdócio de Jesus. Nem a morte. Então me diga, quem é o sacerdote ou a igreja sacerdotal que pode fazer isso por você? Não há. Você está entendendo por que o escritor de Hebreus está dizendo: nós temos um sacerdote, um sacerdote superior a tudo que você já viu. Ele é o mega-airão, o mega sacerdote. Porque mesmo o sumo sacerdote de Israel não tinha essas qualificações. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, profeta. O apóstolo não existe mais, lembre-se disso. Não existe. Nós não somos mediadores. Eu daqui com o tempo, irmãos, eu vou morrer. Se você depende da minha mediação, você está perdido. Eu tenho um sacerdote que realmente é imutável. E aí a conclusão disso no versículo 25 é: por isso, porque o sacerdócio dele é imutável, ele também pode salvar. Hebreus 7, 25, acompanhe. Por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ele não tem que apresentar diante de Deus sacrifícios. O sacrifício dele foi único e suficiente. É por isso que nós temos problema com o entendimento católico romano do culto e da missa. A Igreja Católica Romana, ela assumiu uma teologia que assume a ideia de missa. E se você não sabe, missa, ela realmente significa missão. E qual é a missão? Todo dia, o sacerdote tem que se levantar e fazer o sacrifício de Jesus. E então na Eucaristia ele ressuscita e renova a face da terra. Essa é a teologia católica romana. O sacerdote, é interessante porque a Igreja Católica até usa esse termo mesmo. Os padres são sacerdotes. Você está entendendo que não fecha com a conta do que Hebreus está dizendo? Nós não temos mais sacerdotes a não ser Jesus. O sacerdote católico romano, ele tem que chegar na Eucaristia, e quando ele abençoa os elementos, como nós abençoamos, ele crê piamente que ele cumpriu a missão. O pão virou corpo, e o cálice virou sangue. O sacrifício foi realizado. E agora, quando você recebe aquele elemento, a ressurreição se deu. E tudo isso tem que se dar diariamente. É por isso que todo sacerdote católico romano celebra a missa diariamente. Eu não sei se você sabia disso. Todo dia. Ah, mas eu não tenho nem
celebra a missa. Todo dia ele tem que celebrar. Ah, só está eu, não tem problema. Você é o sacerdote. O importante é que você expurgue o mal na face da terra. Você está entendendo de onde que as igrejas tiraram esse negócio de que a gente também tem que ter culto todo dia? Só que aí, em vez de ser uma purificação da face da terra, é a campanha para tirar dinheiro dos aflitos. É a mesma ideia católica romana. Todo dia a gente tem que ir lá prestar o culto. Na igreja evangélica é a campanha, porque é a campanha que expurga o mal. A católica romana nesse sentido é melhor, para a Eucaristia pelo menos, né? Não tem dinheiro, não tem que pagar nada. Nas campanhas não tem que pagar, cara. O mal só sai com um precinho bom, né? Às vezes é bom mesmo, tem que ser no cartão de crédito, parcelado e tal. O Cristo de Deus está dizendo não. Isso não é verdade. Jesus uma única vez fez o sacrifício por nós. E esse sacrifício foi suficiente para nos salvar. O sacerdócio dele é imutável. Ele não precisa ficar morrendo. Ele morreu uma vez só. Na morte dele, o sacerdócio não parou. Ele continuou mesmo na morte. Reviveu com ele na ressurreição. E permanece até os dias de hoje sobre as nossas vidas. Então é interessante quando o escritor de Hebreus completa a frase: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Você entendeu? Você não vai a Deus por seu mérito. Você se chega a Deus por meio de Jesus. Daí é triste a frase do infeliciano lá. É o teu filho aqui que tem crédito contigo ainda. O irmão não deve ter percebido que a conta bancária dele no céu está bem vermelha. Só um tem recursos suficientes: Jesus. Por meio dele nós chegamos a Deus. E ele completa dizendo: vivendo sempre para interceder por eles. Quem é o intercessor diante de Deus das nossas fraquezas? Não tenha dúvida, é Jesus. Jesus. É Ele quem intercede pela nossa vida diante de Deus. Alguns irmãos devem estar lembrando do Espírito Santo em Romanos, né? Quando Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A função intercessora do Espírito Santo é levar a Deus as nossas orações. Mas a função intercessora de Jesus é interceder pelo estado eterno das nossas vidas. São funções de intercessões diferentes. Quando eu dobro o joelho, quando eu oro com a minha angústia, apresento ao Senhor as minhas necessidades, eu não sei orar. A gente fala um monte de abobrinha na oração. Eu não sei se você já prestou atenção em como você ora. Às vezes você começa orando o Senhor nosso Deus, aí você coloca Jesus no Pai, depois o Pai já é o Filho, você mistura tudo. Mas eu estava falando com o Pai, eu estou no Filho, como é que eu fiz a transição? Não sei. Mas vamos que vamos orar. É aí que você lembra do Espírito Santo. Olha, Pai, ele estava falando em teu nome, ele foi para o Filho. O Espírito Santo está lá arrumando a situação e dizendo: ó, ele não sabe orar direito mesmo. Mas ele está tentando dizer isso. Agora, quando diz respeito à intercessão da nossa vida, é Jesus. Não funciona a oração Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Não funciona, porque só tem um mediador, só tem um que intercede pela nossa situação eterna, pela nossa vida diante de Deus: Jesus, porque o sacerdócio dele é eterno, sempre houve, sempre existirá e está diante de Deus. Quem é o seu sacerdote?
Quem intercede por você? Se em algum momento você achar que a minha oração tem mais poder que a de qualquer outro membro da igreja, coitado. Não temos o que dizer a esse irmão a não ser cantar aquele hino. Leque, leque, leque. O irmão se iludiu totalmente. Não há mais poder na minha oração do que na oração de qualquer membro que, estando em Jesus, tem a Cristo como seu mediador. Ele, unicamente Ele, é o intercessor da nossa salvação, porque o sacerdócio dele é imutável, o sacerdócio dele é eterno, ele é mediador não só da criação, ele é o mediador das nossas vidas, de tudo que há no reino de Deus. A partir do versículo 26, o escritor de Hebreus coloca então o último ponto da superioridade do sacerdócio de Jesus. Não é apenas porque ele é de um sacerdócio de uma ordem superior, que é de Melquisedeque. Não é apenas porque ele é o penhor, ele é o cumprimento da lei exatamente. Não é apenas porque ele é o fiador da nossa aliança. Não é apenas porque seu sacerdócio nos aperfeiçoa. Não é apenas porque o seu sacerdócio é imutável. Versículo 26 ele diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eu quero examinar esse último ponto do sacerdócio de Jesus no próximo sermão. Eu espero que você esteja entendendo isso, porque isso aqui é a essência de uma vida de liberdade diante de Deus ou de escravidão diante de Deus. Os que se sujeitam a sacerdócios humanos se sujeitam à escravidão, a uma vida de escravidão, a uma vida de manipulação. O que é triste é uma vida de opressão. Amém ou não amém? Não dá para você dizer amém não. Isso é para lembrar como é que os opressores fazem quando eles querem colocar em você a opressão, quando eles se acham sacerdotes. Quando você entende o sacerdócio superior de Jesus, então você conhece salvação e libertação de opressão religiosa. Porque agora nós descansamos nele. Que o Senhor te ajude a viver isso. Eu peço a Ele que me ajude a viver isso. Porque a gente é tentado sempre a depender de sacerdotes que não podem nos representar diante de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado e que o Senhor tem nos ajudado a compreender. Dá-nos um coração que creia de fato em Ti, creia de fato na Tua palavra, viva de fato a Tua palavra. Nos ajuda a termos uma vida colocada diante do Senhor, corandel, diante da Tua face, mediada por Cristo Jesus, o nosso único e suficiente sacerdote, supremo sacerdote de todas as coisas. Ajuda-nos a não vivermos uma fé escravizada, uma fé que se sujeite a opressões. Suplicamos ao Senhor a Tua bênção.
em nome de Jesus. Amém.